Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 12 de fevereiro. Estamos no sexto domingo do tempo comum. A leitura de hoje é de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 37. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino de Deus, menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será considerado pelo tribunal, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás julgado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Meu irmão, minha irmã, este evangelho faz parte do Sermão da Montanha e é continuação das bem-aventuranças. Ele começa com uma advertência. Não penseis que vim para abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes
pleno cumprimento. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. As bem-aventuranças podem ser mal interpretadas, podem ser manipuladas como uma licença para desobedecer aos mandamentos de Deus. Jesus não veio abolir a lei, não veio abolir a lei e os profetas, ou seja, não veio para se opor à palavra de Deus revelada no Antigo Testamento. Isso seria o mesmo que opor Deus a Deus. Jesus veio para levar à perfeição a palavra revelada. Muitas vezes, de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Jesus veio dar pleno cumprimento à lei e aos profetas. Ele é pessoalmente o sentido autêntico e definitivo do que Deus revelou outrora aos pais pelos profetas. Se quisermos entender o Antigo Testamento, é preciso ouvir o que Jesus ensina e ver como Jesus vive a lei e os profetas. Com a sua exigência, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Com esta exigência, Jesus não quer tornar os seus discípulos mais legalistas, mais tradicionalistas do que os fariseus. A justiça que Jesus quer não se baseia na mera observância, mas na superação da lei. É importante cumprir a lei, mas é mais necessário ir além da lei. É exatamente isso que falta aos doutores da lei e aos fariseus. A justiça deles é falsa por 3 motivos. Ou porque não a cumprem, não cumprem o que eles ensinam aos outros, ou porque invalidam a lei com sua casuística, ou porque se fixam na letra sem penetrar no seu espírito. Para ter uma justiça superior, é preciso ser justo como Jesus. Ele cumpriu a lei e é preciso cumprir a lei como Jesus cumpriu a lei. Como foi isso? Jesus mesmo dá alguns exemplos concretos. Não matarás. Essa é a lei, mas é preciso ir além da lei. Não basta não matar o irmão, também a ira, o insulto, o desprezo são formas iniciais, formas preparatórias, formas preliminares de matar o irmão. O homicídio nunca acontece de repente. Ele é precedido pela ruptura da fraternidade no coração e pela nossa língua que fala mal do irmão. O Eclesiastes disse o seguinte: muitos caíram ao fio da espada, mas não tantos quantos pereceram por culpa da língua. A lei proíbe matar o outro. Jesus, porém, superou essa lei, ensinando a não insultar o outro, chamando-o de patife ou de tolo. Os insultos que nós proferimos nascem no coração, nascem de preconceitos que formamos dos outros. Com os insultos, rotulamos o irmão de ignorante, de besta, de bobo, de tapado. Com os insultos, patife, tolo, expressamos nosso desprezo pelo outro e também nosso rancor e inveja. Ao fazer isso, impomos ao outro o que nós concebemos sobre ele. São os nossos preconceitos. Com os preconceitos, criamos o inimigo e depois começamos a inventar as formas de nos livrar dele. Todas as guerras tiveram também como causa os preconceitos. Como remédio ao nosso vício de insultar o irmão, Jesus recomenda a reconciliação. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Estamos obrigados ao culto a Deus, porque queremos estar perto de Deus. Nossa oferta não acrescenta nada a Deus, mas nos aproxima dele. Estar próximo de Deus, ser íntimo, amar e ser amado por Deus, constitui nossa felicidade mais autêntica. Mas nossa oferta a Deus não pode ser falsa. Apresentar uma oferta injusta
não agrada a Deus. Nossa oferta é injusta quando ela é fruto de roubo, de sonegação dos direitos dos outros. Jesus nos ensina a justiça superior ao nos revelar que a oferta está indissoluvelmente vinculada com o ofertante. Se o ofertante não agrada a Deus, também sua oferta não lhe será agradável. Por isso Jesus exige que antes de oferecer a Deus, é preciso se reconciliar com os outros, com os que têm algo contra nós. Jesus nos mostra que os mandamentos formam um todo indivisível. Não se pode escolher entre eles, como se nós estivéssemos na prateleira de um supermercado, escolhendo respeitar os mandamentos que se referem a Deus e deixando de lado os mandamentos que se referem aos irmãos. Tem uma historinha de um missionário, que explicava aos índios esta passagem na sua homilia. E como ele não falava a língua dos índios, ele era ajudado por um tradutor. Em certo momento, uma parte dos índios saiu da missa. O missionário ficou indignado com isso e reclamou com o tradutor. O tradutor lhe respondeu: não se preocupe, eles entenderam o evangelho e foram se reconciliar com os irmãos. Em breve, eles estarão de volta para a missa. Não cometerás adultério. Essa lei proíbe romper os laços familiares de amor. O adultério é um pecado grave por causa do bem que ele destrói. Ele destrói o amor conjugal e destrói a família. Por isso a pena é severíssima, a morte. Jesus vai além desse mandamento. Ele interioriza essa lei. É preciso também evitar o desejo desregrado, consentido, o olhar cobiçoso, o pensamento malicioso. Assim entendemos a exigência de Jesus. Se o teu olho é para ti ocasião de pecado, arranca-o, joga-o para longe de ti. Se o olho é malicioso, melhor não ter olhos. Da mesma forma que o olho, as mãos devem fazer o bem. E é com elas que trabalhamos e ganhamos o pão de cada dia. Se as usamos para fazer o mal, seria melhor não ter mãos. Lógico, Jesus não quer a automutilação. Isso também é pecado grave. Ele nos ensina a evitar as ocasiões de pecado, mesmo que isso nos custe grandes sacrifícios, e a usar os membros do nosso corpo, também a inteligência, a saúde, o tempo, para fazer o bem. Todo aquele que se divorcia de sua mulher faz com que ela se torne adúltera. Moisés havia permitido o divórcio, por isso o homem deveria dar uma certidão de divórcio para sua ex-mulher. Jesus supera a lei de Moisés ao transpor o divórcio do plano jurídico para o plano do amor. O amor conjugal é indissolúvel por sua própria natureza e porque se torna sinal do grande mistério do amor de Cristo e da Igreja. Por isso o homem não pode separar o que Deus uniu. Seja o vosso sim, sim, o juramento não foi abolido. Continuamos a fazer juramento em algumas ocasiões muito precisas, mas não fazemos juramento a todo momento. Nós abusamos do juramento quando precisamos dar à nossa palavra uma credibilidade que ela não tem por si mesma, porque não fazemos o que prometemos, porque mentimos e enganamos os outros com frequência, porque manipulamos os outros com nossa linguagem dúbia. Para corrigir esse comportamento reprovável, o único remédio é aquele que Jesus nos dá. Ou seja, nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Se o juramento nos é pedido por causa justa, não devemos recusá-lo, mas nosso comportamento deveria ser tal que o juramento fosse dispensável.